vamos cantar Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar, enquanto recebemos o nosso pastor. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro. Ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro. Afasta a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, eu já estou. Senhor, eu já estou no santuário pra te louvar. Senhor, eu já estou no santuário pra te louvar. Já tenho as mãos limpas. Já tenho as mãos limpas e o coração puro. Já não sou vaidoso, eu já sei amar. Eu já sei amar. Já tenho as mãos limpas e o coração puro. Já não sou vaidoso, eu já sei amar. Amém. Boa noite para os irmãos. Deus abençoe a todos e damos as boas-vindas a todos os irmãos. Né? Os irmãos que vieram de Caxias, irmão José, meio capenga, mas veio, né? Mas vai ficar bom. O Bira, fazia tempo, né? Que não se via, a Lucimara também. A gente só nem se vê no WhatsApp, né? Só as curtidas. Deus te abençoe, né? Deus abençoe vocês todos aqui, né? Que estão aqui. Graças a Deus. A gente tem falado algumas coisas sobre soberania de uma igreja local, ordem da igreja, e a gente está fazendo umas reformas lá em Sapucaia, e agora a gente, pela primeira vez depois de 3 anos no prédio, a gente colocou o berçário. Aí eu comprei um berço, né? Quer dizer, berçário é para os bebês, não só para os adultos. Amanhã eu vou dar uma nota, né? E que às vezes você bota uma criança grande num berço, uma criança de 6, 7 anos, o berço não é para... Você pode levar no berçário, dar uma água, né? Tem criança que já sabe ir no banheiro, ele vai em casa no banheiro, né? Agora o berçário é para os bebês, né? Eu não sei se aqui tem berço ou é uma cama grande. Eu ia comprar uma cama grande, aí me disseram, olha, os grandes vão dormir lá. Tem umas crianças que gostam de dormir, a minha filha mesmo gosta de dormir no ombro da mãe dela, lá assim, né? Então, quando ela viu que o bebê era pequeno, né, já não dá, né? Ela tem que ir lá para cuidar dos neném. Aqui tem um berço ou tem uma cama? Então nós vamos ter que comprar um berço, que é berçário, né? E tirar a cama, né? Vamos ver quem é que vai doar esse berço, né? E de lá eu comprei ontem um berço e colchão. Mas eu também não sei se vai vir bebê por aqui, né? É que para ter um berçário tem que ter bebê, né? De repente aparecem os bebês por aqui, né? Amém? Graças a Deus. Nós temos aqui uns pedidos de oração. Nós vamos orar depois, né? No final, o irmão José e o irmão Carlos, né? Problema de saúde. E a
gente vai ungir vocês depois. E se mais alguém também quiser unção, a gente vai estar orando para ungí-los. São Marcos capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhes perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhes disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Você faria isso? Você iria, vendia tudo que tinha e dava para os pobres para ganhar um tesouro no céu? Mas ele, contrariado com essa palavra, vejam que a palavra às vezes contraria, as pessoas. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Nosso querido Pai, que a Tua palavra penetre na parte mais profunda de nossa alma, onde a necessidade clama, que nós possamos, ó Deus, enxergar mais além do véu e reconhecer o dia, a hora que nós estamos vivendo e a mensagem. E abençoa teus filhos, que eles não vieram aqui por si próprios, mas foram trazidos pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. É admirável que Jesus amou esse jovem. Jesus, olhando para ele, o amou. Obrigado. Agora, ele era um homem crente. Ele ia na igreja, entregava seus dízimos, suas ofertas, cantava, adorava. Desde a mocidade dele, ele guardava esses mandamentos, desde a sua mocidade. Ele não era um homem de farra, nem de vícios, e ouvia essa mensagem desde pequeno. Mas ele sentiu que faltava algo na sua vida. Veja que ele sentiu que faltava algo. Ele fez uma viagem para encontrar Jesus. Como vocês viajaram e vieram até aqui, ele fez uma viagem. Como a Rainha do Sul, ela também fez uma viagem de 2 anos para encontrar com Salomão, para ouvir a sua sabedoria, né? Filipe também fez uma viagem para encontrar o eunuco. A mulher Sírio-Fenícia também viajou muitos quilômetros para buscar a libertação da sua filha. E assim cada um, os servos daquele centurião também fizeram uma viagem
para buscar a solução para o problema daquele moço que estava morrendo. Cada um fez o seu sacrifício, não como nós, vocês que moram aqui pertinho da igreja. É um sacrifíciozinho pequeno, né? Mas eles fizeram essa viagem. Eu estava vendo umas fotos e lendo alguma coisa do irmão Tim, que está lá em Uganda hoje. Ele disse que aqueles irmãos, além de ter o culto, uma igreja, essa aqui seria uma catedral diante da igreja que ele mandou na foto, o piso é chão, é somente um telhado mal acabado. Ele diz, depois do culto, eles ficam na igreja para orar. Eles não têm muita comida, eles não têm muita roupa, eles não têm o conforto que nós temos, né? Um chuveiro quente, uma máquina de lavar, uma geladeira. Eles não têm esse conforto. Então eles vão orar. Depois do culto eles ficam até altas horas da noite orando a Deus. Lá na África, naqueles lugares mais pobres. Você sabe que quanto mais pobre, quanto mais necessidade você tem das coisas desta vida, você mais busca Deus. Quando você começa a adquirir as coisas, você começa a se afastar de Deus. As suas orações são muito curtas, às vezes você esquece de orar, certo? Mas quando você está em dificuldade, você faz voto para Deus, você ora, você jejua, você chora diante de Deus. Mas quando nós temos tudo, que na verdade esse tudo é que nós não temos nada, a gente tem muito pouco tempo para Deus. Agora nós voltando à história do jovem rico, ele conseguiu encontrar Jesus. E ele se pôs de joelho diante dele e o adorou. E ele disse, bom mestre. A palavra bom no hebraico é Deus. Ele o reconheceu como Deus. Que farei de bom para herdar a vida eterna? Eu vou na igreja, sou cristão, mas não tenho vida eterna. Você sabe que a vida eterna é a alma. A vida eterna é Deus. Por isso o profeta fala sobre a fé de Deus. Ele queria vida eterna. Agora, o que esse jovem ouviu todo esse tempo que ele não conseguiu alcançar a vida eterna? Que mensagem que ele ouviu? Ele ouviu uma mensagem intelectual de Moisés. Aquilo lhes deixou vazio. Uma mensagem que não alcança o objetivo. É uma mensagem intelectual. E quando ele soube de Jesus que estava na terra, ele foi ao seu encontro. Mas aí ele ouve uma mensagem espiritual. Já não era uma mensagem intelectual, era a mesma Bíblia, era o mesmo CD, era o mesmo livro. Só que Jesus, com a mesma mensagem de Moisés, ele trouxe uma mensagem espiritual, não uma mensagem intelectual. Porque você pode trazer com a própria mensagem do irmão Branham uma mensagem intelectual, que vai agradar um povo intelectual. Você entende que não deve cortar seus cabelos, você entende que não pode usar pintura,
Você entendeu intelectualmente. Você é alimentado no seu intelecto, não na sua alma. É necessário uma mensagem espiritual para atingir a alma. Amém. A mensagem é a mesma. O irmão Branham, então foi o que aconteceu com o jovem rico. Ele nunca tinha ouvido uma mensagem espiritual. A mensagem espiritual lhe trouxe tristeza. Jesus estava usando a mesma mensagem de Moisés. Estamos usando a mesma mensagem de William Branham. Mas a mensagem lhes trouxe... A mensagem do sacerdote nunca tinha lhe entristecido. Era intelectual. Era a mesma coisa que ele lia em casa, o sacerdote repetia. Na sinagoga, no templo. Por isso vieram as missas. O único lugar provido por Deus para adoração, 32, sublime graça, com doce é. Não há maneira de poder explicar o que aquilo é. Tome minha palavra se crê em mim. Estejam seguros de chegar. Queime cada ponte do mundo detrás de você. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem. Está começando a entender. Porém, amigos, escutem. Temos que permanecer na presença do sol. Temos que ser amadurecidos. Nós não podemos ser uma planta de... aquela plantinha que o irmão Branham fala, aquela planta híbrida, que requer cuidado, aquela plantinha de vaso, que você tem que sempre estar aguando ela. Nós não podemos nos ofender por nada, se somos maduros na fé. Se não estamos recebendo a mensagem de uma maneira intelectual. Amém. Agora, se você recebe a mensagem de uma forma intelectual. Moisés teve problema porque ele trazia uma mensagem espiritual e o povo era intelectual. Eles não puderam captar a mensagem. Saíram do Egito sob a justificação, mas quando chegaram no deserto, se perderam, porque era um povo que tinha a promessa de uma forma intelectual, como eles achavam que era a promessa. Você não pode ter o rapto em você de uma forma intelectual. A fé de rapto não é uma fé intelectual. Escute, temos que permanecer na presença do sol, temos que ser amadurecidos. Nossa fé ainda não é madura. Pregando em 28 de novembro de 1965, ele disse: a nossa fé ainda não é madura. São 54 anos depois. Hoje, outubro de 2019, está a nossa fé madura? Estamos escutando a mensagem que Deus nos tem dado de uma forma intelectual. Estamos escutando a mensagem que Deus nos tem dado numa forma intelectual. Não podemos sentar para ouvir um CD e ouvi-lo de uma forma intelectual, como você acha, como eu acho que deve ser. Não é como eu acho, não é como você acha. Quando
Quando você recebe essa mensagem, ela é espiritual. Você é intelectual, é carnal. São Paulo fala na sua primeira carta, no capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele diz: o homem espiritual discerne tudo. Mas ele não é discernido por ninguém. Não é uma fé intelectual. Não é uma revelação intelectual. É uma revelação espiritual. Estamos escutando a mensagem que Deus nos tem dado numa forma intelectual. Por isso os luteranos se denominaram, os wesleyanios, pentecostais, os da primeira e segunda etapa estão denominados porque escutaram a mensagem do profeta de uma forma intelectual. O irmão Branham não trouxe uma mensagem intelectual. O profeta fala da era de Noé. Era uma era intelectual, científica. Por isso eles não puderam entender a sua mensagem. E a sua mensagem era uma mensagem espiritual. Noé trouxe algo muito simples, mas que eles nunca tinham ouvido. Nós estamos ouvindo uma mensagem que nós nunca ouvimos. Estamos vendo os sinais que ele nos tem mostrado, provando-os pela Bíblia. Porém, como faz falta a igreja permanecer em sua presença, até que possa ser impregnada e se torne terna e dócil no espírito, às vezes, ao falar a mensagem, a gente tem que ser duro. E tem que forçá-la. Pois tem que se dobrar o cravo para que fique bem colocado. Porém, uma vez que a igreja o entenda, e os eleitos sejam chamados e separados, e se encontrem na presença de Deus, então sei que serão semelhantes àquela gente quando ocorreu rápido. (32, 87), provando a sua palavra, que eu estava repetindo aqui. Noé foi enviado a uma era científica. É o que acontece com cada mensageiro que Deus envia. Envia ele a uma era denominacional. Envia ele a uma era pentecostal, a uma mensagem que já passou. Quando veio Wesley, ele veio pregar a um povo que estava acostumado a ouvir uma mensagem de justificação. Eles não sabiam o que era santificação. Quando os dons foram restaurados, os metodistas não sabiam o que era aquilo. Era diferente. Essas coisas se tornaram comum hoje. Quando o irmão Branham veio falando sobre a semente da serpente, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a unidade de Deus, era diferente. A mensagem de Lutero tinha avançado. A mensagem de Wesley avançou para Pentecoste. Pentecoste avançou e produziu um profeta, o grão. A mensagem era diferente. Houve uma mudança. Tem que haver uma mudança em nós. Porque quando nós falamos da mensagem, nós somos essa mensagem. Amém. Se você não é essa mensagem na forma de vida, você será ela na forma de morte. Mas que de todo jeito você é essa mensagem, você é. Amém. Noé foi enviado a uma era científica com uma mensagem não científica. Noé foi enviado a uma era intelectual com uma mensagem não intelectual.
Você não viu nesse tempo, dessa era científica? Nós temos uma igreja, as igrejas têm se tornado igreja científica, intelectual. As pessoas sabem colocar até as palavras, os acentos, as vírgulas. É a era que nós vivemos. Agora você não vai encontrar a mensagem de Deus no meio deste povo. A mensagem que Jesus trouxe era diferente. A mensagem que os apóstolos trouxeram era diferente. Agora veja que Deus sempre está avançando. Noé foi enviado a uma era intelectual com uma mensagem não intelectual. O irmão Branham foi enviado a uma era intelectual com uma mensagem não intelectual. Chegou um ponto dos pregadores dizer: você não sabe pregar, você tem que ficar orando pelos enfermos. Porque eles eram intelectuais. Godlinson, Bartes, eram homens intelectuais. Liveu, o irmão Branham teve que usá-lo para gramaticar as eras, porque era um homem intelectual. Você pode ver quando ele vai gramaticar as eras, quando ele vai escrever o profeta do século XX, ele não coloca o que o irmão Branham mandou colocar. Branham é perfeição, porque ele era um homem intelectual. Porque os crentes hoje não estão vendo a mensagem da revelação dos 7 selos, porque são crentes intelectuais. Eles entenderam a mensagem de uma forma intelectual. Eles não nasceram dessa mensagem. Tem que nascer dessa mensagem. Amém. Ele foi enviado a uma era de ciência, quando ele tinha uma mensagem de fé e de promessa para uma era científica. Agora vemos Apocalipse 10, 8 a 11, João, enviado a uma era intelectual, no meio de um povo conhecedores da mensagem. Deus deixou para enviar o seu mensageiro com a sua mensagem justamente no século XX. Nós encontramos a igreja intelectualmente falando, com todos os conhecimentos de Malaquias 4, de Lucas 17:30, se achando os conhecedores da verdade, os donos da verdade, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, pregando todos os rudimentos da primeira e segunda etapa dessa mensagem. Aí Deus aparece novamente com uma mensagem espiritual, com uma fé não intelectual, mas espiritual. Como o jovem rico ficou contrariado com a palavra, ficou triste, ficou aborrecido. Vemos que as pessoas se aborreceram com a mensagem. Jesus disse: quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus.
para Laodiceia entrar no reino de Deus. O jovem rico é um quadro de Laodiceia. Deixa tudo que tem, vende tudo que tens, dá para os pobres. Isso não serve para mim, para o meu reino, isso é lixo. Deixa a mensagem de Lutero, deixa o pentecostalismo. Dá para os pobres isso. E vem me seguir. Amém. E terás um tesouro no céu. O laodiceano ficou triste. Ficou aborrecido. Esse jovem rico ainda existe. E ele se encontra com João. E João diz para ele: deixa tudo que tens e me segue, e terás um tesouro no céu. Com isso aí você não compra nada no céu. Isso é lixo. Isso é dinheiro vencido. Isso é ouro dos tolos. Gente, não adianta você sair do Egito como Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Tem gente que sai da Deus e Amor, mas Deus e Amor está dentro deles. Sai da Assembleia, a Assembleia está dentro. Você não vai entrar na terra de forma alguma. Você vai ser aquele que vai esquentar banco de igreja. Vai perder o seu tempo. Para de perder o seu tempo. Seja como Zaqueu: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Amém. Não era um laodiceano. Não era um homem, um crente intelectual. Ele nem ouviu a pregação. Ele era ímpio diante do jovem rico. O jovem rico observava todos os mandamentos, não fazia o que Zaqueu fazia. O jovem rico era o Esaú. Zaqueu era o Jacó. Amém. A mensagem intelectual. Um povo intelectual. Uma igreja intelectual. Ele foi enviado a uma era de ciência, quando ele tinha uma mensagem de fé e de promessa para uma era científica. De modo que poderia você acreditar que uma era científica creria numa mensagem não científica? Uma era de grande intelecto? Nos dias de Noé, era a era dos gigantes. Jesus disse que, como foi nos dias de Noé, seria nesse dia. Esse é o dia dos gigantes intelectuais. Ele sempre anuncia o nome de um grande homem. Ainda diz quantos idiomas ele fala, aonde ele já pregou, para quantas pessoas ele já pregou, e cego vê, paralítico anda. É uma mensagem intelectual. Uma era de grande intelecto. Então acreditaria você que eles teriam fé em uma coisa que parecia absolutamente tola para a mente humana? Pensa que eles vão crer numa coisa que parece tolo? Jesus mudou de nome.
Ele não chama mais Jesus, ele chama Brana. Mas se você está falando com o povo, uma semente eleita, não intelectual, não laodiceano, ele vai receber a mensagem espiritual. Se é um povo espiritual, quando o poder de Deus caiu na África, tinha muitas tribos rivais, as mulheres não tinham roupa, mas quando o poder de Deus caiu, seus olhos se abriram, elas se taparam, sentiram vergonha do grande Deus. Porque não era a mensagem intelectual, não era a mensagem de Billy Graham que estava sendo pregada. A mensagem de Billy Graham foi pregada a uma era científica, a um povo intelectual, da mesma forma Oral Roberts, T.L. Osborne. Nós tivemos a primeira e segunda etapa, foi uma mensagem intelectual. Você aprendeu sobre o batismo, que mulher não prega. Mas quando João vem, é a mensagem espiritual. Amém. É onde você tem que nascer de novo para o rapto. Amém. Mas Deus sempre faz dessa maneira. Noé era um profeta confirmado do Senhor e era a mensagem de Deus da hora. O que era Noé? Noé era a mensagem de Deus da hora. Que era Brana, era a mensagem de Deus da hora. Você vê os pregadores hoje, intelectuais, não falam mais em Brana. Não diz, vamos ler tal mensagem. Eles têm uma mensagem. Quem teve mensagem foi William Branham. Pastor Osmar não tem mensagem. A mensagem não é dele. A mensagem é de William Branham, sétimo anjo. Amém. Alguém diz, eu estou na mensagem do pastor Osmar. Você está enganado, ele não tem. Ele lê, ele profetiza outra vez a mensagem de Apocalipse 10, 1 a 7. Amém. Ela é repetida em Apocalipse 10, 8 a 11. Não pode acrescentar nada ali. Não pode tirar nada dali. Uma era de grande intelecto. Noé era um profeta confirmado do Senhor e era a mensagem de Deus da hora. Ele era a mensagem de Deus. Ele teve que crer, que o povo teve de crer na sua mensagem depois dele ter sido confirmado pelo Senhor de que era a palavra de Deus e Deus ia cumprir a sua palavra. Por 120 anos, ninguém ia viver mais 200 anos. Eles estavam vivendo ali 800 anos, 900 anos, mas quando Noé começou a pregar, ninguém ia viver mais isso. A vida foi encurtada. E assim acontece com cada mensageiro. Quando eles trazem sua mensagem, a vida encurta. A sua vida também encurta. Você está ouvindo uma mensagem de vida eterna. Amém. Encurtou a vida. Nasceu uma criança, vai viver igual ao seu pai, 500 anos. Noé já estava pregando há 80 anos. Ela ia chegar só aos 80. Noé já estava pregando há 100 anos e nasceu uma criança. Não ia viver mais de 20 anos.
110 anos, nasceu uma criança, não ia viver mais de 10 anos. Hoje, nós temos os anciões com seus 70, 80, 90 anos, mas essa geração não vai longe. Os pais estão sepultando os filhos. Quando você vê, o ancião está sepultando o jovem, de 16, 17, 18 anos. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que te dá o Senhor teu Deus. E nós temos visto uma juventude, uma geração tão rebelde, na qual nós estamos vivendo. Tanto desaparecimento de adolescentes, tantos jovens escravos das drogas, num mundo tão marginalizado como este. Tantas mães que não dão exemplos de mãe, tantos filhos que não dão exemplo de filho, pais fumando diante dos filhos, bebendo, adulterando. E existe uma mensagem condenando isto nesse dia, condenando todo pecado nesse dia. Amém. E você ouve, fulano morreu, fulano está no hospital, fulano está com AIDS, fulano está com câncer, fulano está assim, assado. Essa vida foi curta. E nasceram muitas crianças no dia de Noé, mas eles não iam chegar na idade que os seus tataravós chegaram. Deus foi muito longânimo naquele dia, como Ele tem sido nesse tempo. São 7 eras da igreja, 2000 anos, estamos no século 21. E o que pensamos? Nossos planos? Acertar com Deus as nossas vidas? Receber o batismo do Espírito Santo? Uma mudança? Nós começamos a olhar no espelho da palavra de Deus. E olhamos e será que eu entro assim? Acho que não. Foi o que o jovem rico chegou no espelho, Jesus. Quando ele chegou diante de Jesus, faltava uma coisa. A mensagem que ele ouviu era uma mensagem intelectual. Fez dele um homem rico. Fez dele um homem crente. Era uma mensagem intelectual. Fez dele um bom homem. Um mormon. Um adventista, um testemunha de Jeová, um primeira e segunda etapa moderno nesse dia. Mas vem a mensagem de João: falta-te uma coisa. Nós nesse dia deparamos com a mensagem de João: falta-te uma coisa. Você não entra com isto. Tem que deixar tudo para trás. Amém. Bartimeu largou a capa para trás. A mulher do poço largou o cântaro. Tudo aquilo que é empecilho, você tem que deixar. Amém. Tudo aquilo que está lhe impedindo. Jesus falando sobre aqueles hebreus que saíram do Egito, ele disse: eles comeram o pão do céu e morreram. Foram eternamente separados de Deus.
Eles eram um povo intelectual. A igreja tem há muito tempo esquecido disto. Elas aceitaram mensagem intelectual. Você pega um apanhado de mensagem do profeta, aquilo é intelectual. A mensagem é de uma só pessoa. Temos que saber o espírito que está atrás daquele apanhado, daquele CD. O espírito que está atrás daquele ministério. É como a ovelha não come na mão de qualquer um, come na mão do pastor. Ela não segue o estranho. Tem homem que acha que a mulher tem que obedecer ele em tudo, na coisa errada não. Como é que a sua mulher vai te obedecer nas coisas erradas que você está fazendo? Ela é sua esposa, mas para obedecer nas coisas certas. Amém. O irmão Brana disse: se ele quer ir no baile, que vai só. Se quer beber, que ele se mate. Você já falou bastante com ele, ele não. Você não vai obedecer ele nisto. Você tem que obedecer naquilo que é correto. Nós não estamos ouvindo uma mensagem intelectual. Isso não tem importância. Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos vão se abrir. Você vai ser igual a Deus. Uma mensagem intelectual. E a igreja, Dona Eva também era intelectual. Ela parou para ouvir. Que mensagem. Não sabia que ia gerar no ventre dela um Caim. Não sabia que aquele homem ali ia lhe trazer uma semente maligna, assassina, que ia trazer guerras para este mundo, peste, fome. Os governos corruptos iam sair daquele ventre dela. Aquela semente estava guardada ali para ser colocada nela. Ela ouviu uma mensagem intelectual. E Adão ainda escutou a mulher. Mas é mesmo? Sim. Deus teve que destruí-lo no dilúvio. Deus destruiu aquela igreja intelectual no dilúvio. Nessa grande tribulação, na batalha de Armagedon, na terceira guerra mundial, Deus vai queimar toda essa igreja intelectual. Apocalipse 18, caiu a grande Babilônia. Los Angeles vai para o fundo do mar. Amém. A terra vai sacudir. Uma onda gigantesca vai rodear toda a terra, como diz as Escrituras. A Rússia vai deixar cair uma bomba atômica no Vaticano. Verdade. Por quê? Eva ouviu a mensagem intelectual da serpente. E você vai ouve pela internet essa mensagem intelectual de algum pregadorzinho que está pregando aquilo que o irmão Brana não ensinou. É a mesma mensagem da serpente. Dizer que o irmão Brana vai retornar para revelar novo nome, e isso e aquilo, é a mensagem da serpente novamente. Só que agora o híbrido não gera. Só vai nascer um filho. Será gêmeo nos últimos dias. Somente o anticristo é que essa igreja vai dar à luz. O Caim desse dia é o anticristo. Elas aceitaram mensagem intelectuais, quadro de membros, conhecimento, em vez da revelação da verdade da palavra.
Cristo é revelado, o mistério de Deus revelado, 266. Ouvi, mas agora vejo. Mais uns 2 parágrafos. E isto não funciona. Nada com egoísmo funciona. Seus motivos e objetivos têm que ser exatamente, perfeitamente correto. Então você tem fé ali. Se nossos corações não nos condenam, então temos confiança. Está vendo? Veja, nós temos que ter confiança. Você tem confiança em Deus? Na sua palavra? Você está seguro de Apocalipse 10, 8 a 11? Que é a mensagem espiritual? Eva não percebeu. Ele trazia 99% de verdade. E embaixo estava 1%. Só uma vírgula. Certamente não morrerás. Deus disse: certamente morrerás. Ele disse: não morrerás. Eu creio que ele pronunciou aquele não tão suave, tão ungido. É como aquele profeta que estava no culto do irmão Branham em Los Angeles, quando a irmã Florência cantou. E ele disse, começou a falar em línguas, e o povo começaram a sentir um poder, enquanto aquele homem falava em línguas, e ele trouxe a interpretação e olhou e disse, e a irmã Florência cantava. E o irmão Bruno tinha profetizado e dito que ela ia ser curada, mas ia morrer entre 2 às 3 de uma madrugada. Ele profetizou isso por todo mundo. E quando aquele homem falou em línguas, e ele disse: assim diz o Senhor, ó filha de Sião, tu verás a vinda do Senhor, não morrerás. Billy Paul disse: pai, você ouviu o poder que caiu no culto? O Senhor disse que ela ia morrer, mas Deus falou aí que ela não vai morrer, que ela vai ver a vinda do Senhor ainda. Ele disse: filho, o mesmo anjo de Deus que me disse que Los Angeles vai para o fundo do mar, ele me disse que ela vai morrer entre 2 a 3 de uma madrugada. E quando a notícia chegou da morte da irmã Florência, ela estava em ultramar. O irmão Brana estava no hotel. Ele só perguntou ao irmão Cal, pergunta que hora que ela faleceu. 2h45 de uma madrugada. Ele disse: era só isto. E agora você julga o profeta que falou? Era o mesmo Ananias. Ali estava o Ananias, porque Jeremias estava na terra. A sua palavra não falha. Se nossos corações não nos condenam, então temos confiança. Está vendo? Veja, nós temos que ter confiança. Eu quero isto para a honra e glória de Deus. Então a fé tem um canal para se mover. Se não, então você tem fé mental, fé intelectual. A gente tem visto aquelas pessoas que dizem: ah, esta é a mensagem, este é o homem, esse novo nome é Branham, ah, glória a Deus. Passa um tempo, ah, eu estava enganado. Ah, você sabe que Jesus é um e Deus é outro? Eles receberam uma fé mental, tiveram um nascimento intelectual, um falso nascimento. Isso tudo porque parou para ouvir a serpente. Sempre tem uma serpentezinha que as pessoas escutam.
Às vezes aquele irmãozinho que parece tão piedoso vai na sua casa e traz uma mensagenzinha da serpente. Você sabe de uma coisa? Esse negócio do novo nome, a gente tem eu acho que a coisa não é exatamente assim. Você diz, mas você sabe que eu não tinha pensado nisto? Aí para ouvir. E a semente cai. A semente cai. A de Deus nunca caiu, mas a da serpente cai. Está bem fértil aquele ventre. Cai aquela semente dualista, aquela semente unitária, cai aquela semente de contenda. E você sabe que Caim não fica sem igreja, né? Caim, quando saiu da presença do Senhor, logo ele conseguiu uma esposa, uma igreja. Você sabe que esses que saíram de Apocalipse 10, 8 a 11, logo conseguiram uma esposa, uma igreja, um movimento. Veja, nós temos que ter confiança. Eu quero isto para a honra e glória de Deus. Então a fé tem um canal para se mover. Senão, então você tem fé mental, fé intelectual e não a genuína fé de Deus. Aquela fé intelectual não levará você a parte alguma. Pode deixá-lo emotivo, mas isto não lhe levará à cura que você está procurando. Procurando aquela cura para a alma, porque a cura do seu corpo você já tem. E Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. É somente você tomar posse e não aceitar a doença. Mas precisa de uma cura na alma. Parar. O irmão Brana disse que Satanás trabalha aqui na cabeça. Aqui tem os maus pensamentos, mas Deus trabalha no coração. Por isso Jesus disse para Nicodemo que era necessário nascer de novo. Nicodemo nunca tinha ouvido aquela mensagem. Não era uma mensagem intelectual, mas ele era intelectual. Ele disse, mas como pode suceder isso? Eu nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe, nascer outra vez, isso é impossível. Mas ele não entendia a mensagem espiritual. O que acontece com nossos irmãos que não entendem a mensagem espiritual, que são carnais, foi o que São Paulo disse aos Coríntios. Tenho que lhe tratar com leite, porque são bebês ainda. Então é hora da fé amadurecer. Mas faz 54 anos que foi dito isso. Nós estamos em 2019. É hora de despertar. O rapto pode suceder essa noite, pode suceder amanhã, pode suceder no fim do ano, mas nós aguardamos hoje, agora. Mas a nossa morte também pode suceder hoje. Pode suceder amanhã, pode suceder no fim do ano, no ano que vem. Mas temos que estar preparados para morrer. Temos que estar preparados para o rapto. Ou ainda estamos com as picuinhas, as coisinhas, os aborrecimentozinhos. Vai te deixar você fora. Se as dívidas nos deixam fora, São Paulo disse, não devais nada a ninguém. 10 centavos vai pagar. Porque o diabo vai dizer,